Está no ar, na Adore Mais FM, o programa que transforma vidas, a Carta da Virada. Boa noite, meu povo! Você já declarou hoje? Bora, vamos declarar essa noite. Estamos no ar agora com a Carta da Virada. Para quem não me conhece, para quem não sabe ainda do nosso programa, eu sou a Vivi Fernandes. Estamos agora todas as quartas e quintas-feiras, 19h35, trazendo a melhor notícia da noite, do dia, da tarde, do nosso Senhor Jesus Cristo. E também trazendo várias informações, entretenimentos. Então a gente tem que começar como? Declarando. Você não declarou ainda? Então junte-se a mim agora. Eu declaro, vamos, eu declaro na minha vida, na sua vida, em nome do Senhor Jesus, tudo aquilo que Ele tem prometido, tudo aquilo que Ele tem colocado nas nossas vidas e que possamos nos posicionar. Para quê? Para exatamente ser como os filhos, receber as bênçãos do Senhor. E eu desejo que todos os dias essa voz ecoa na sua mente. Já declarou hoje? Determina ela sobre o seu dia, determina ela sobre a sua noite. Eu tenho certeza, porque a palavra está dizendo, tudo que pedires em meu nome eu farei. Então tome posse e declare todos os dias. Para você que está se sintonizando agora na rádio, meu nome é Vivi Fernandes, estamos todas as quartas e quintas-feiras com o programa Carta da Virada. Na quinta-feira a gente traz entretenimento, tem quadro com Pergunte ao Pastor, tem o quadro que nós falamos sobre as irmãs do café espiritual, tem de patrocinadores, contando a história da vida deles. E assim, temos também para que a gente possa nos unir em oração. Eu vou deixar aqui um telefone, se você quiser mandar um recado, se você quiser fazer um pedido de oração, anote aí. 11 98869 8500. Vou repetir. 11 98869 8500. E se você quiser falar um pouquinho mais, nós estamos nas redes sociais também. Lá no Instagram, Viviane Fernandes 0. Viviane Fernandes 0. Lá nós vamos falar um pouco mais sobre empreendedorismo, sobre fé, sobre qualquer dúvida que ao decorrer dos programas você quer interagir. Pode nos chamar lá. Inclusive, eu já vou deixar aqui um recadinho. Amanhã, dia 13 de fevereiro, nós estaremos fazendo uma imersão presencial. Isso mesmo, vai ser em São Paulo, no Anália Franco. Esse evento vai ser das 9 horas às 17 horas. Ainda tem algumas vagas. Se você se interessar, se você não, eu tenho certeza que você quer aprender um pouquinho mais. Pode entrar lá no meu Instagram, no link da bio, está ainda a ficha de inscrição, tá bom? Você será muito bem recebido e com o maior prazer, porque qual é a nossa missão? É depois que nós recebemos, nós conseguimos transbordar na vida do outro. E falando em transbordar, hoje eu gostaria muito de compartilhar com vocês uma palavra. Uma palavra que está no livro de Romanos. Romanos, capítulo 12. Todas as vezes que eu trouxer uma palavra, não é simplesmente a leitura, mas é uma reflexão. O que a gente pode trazer da palavra para a nossa vida? Eu já ouvi pessoas dizendo assim, as pessoas dizem de conexão com Deus, de nós aprendemos a palavra, mas eu não sei como. Não se fala o passo a passo. Então, antes de eu ler essa palavra, eu já te digo, a fé é um dom espiritual. A fé é um dom onde nós buscamos em Cristo. Viviane, como é que eu busco? É tendo intimidade. Como é que eu tenho intimidade? Vamos fazer uma analogia? Quando nós conhecemos uma pessoa, antes de namorarmos, nós começamos a entender sobre a pessoa, conversar com ela. Ao longo do tempo, o que vai acontecendo?
nós vamos conhecendo a pessoa, nós vamos tendo intimidade com ela. É a mesma coisa com Deus. Às vezes você pode falar assim, eu não sei orar. Mas não é, você escuta tantos pregadores com mensagens bonitas e às vezes você pode falar, mas eu não sei orar. Sabe? A oração é nada mais, nada menos do que a sua conversa com o coração aberto para o Senhor. Ele sabe, Viviane, mas ele sabe da minha vida, mas ele quer te ouvir. Se não fosse assim, ele não diria, se você pedir, pede que eu vou atender. Então, o seu relacionamento com Deus começa com você fechando os olhos para se concentrar. Entra no seu quarto, como a palavra ensina, e começa a conversar como Jesus estivesse ali do seu lado, porque ele vai estar. Chama ele para a tua vida. Chama ele a cada momento que você começa a falar. Fala dos seus problemas, fala da sua ansiedade. A palavra diz que é para nós lançarmos a ansiedade. E aí eu te digo, você precisa aprender dele, não precisa? Porque ele disse, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Começa a ler os evangelhos. Eu vou te indicar um livro, o livro de João. Comece a estudar o livro de João. Hoje aqui nós estamos te dando os passos. A sua conversa com o Senhor, a sua intimidade com Ele vai acontecer aos poucos, não vai ser no mesmo dia, não vai ser na mesma hora, mas essa intimidade vai te levar à sensibilidade de ouvir a voz dEle. Como, Viviane, eu ouço a voz de Deus? Você vai começar a sentir no seu coração. Quando você orar, dê um momento para Ele poder falar contigo. Às vezes você não vai ter a resposta no mesmo dia, mas amanhã você vai falar de novo, e vai falar de novo, e vai falar de novo, e você vai começar a ouvir o Espírito Santo falando com você, porque é o desejo do seu coração e ele vai atender. Quando você começar a ler as Escrituras, eu te dou um conselho, não leia, examine. Por que examinar é diferente de ler? Se você começar a examinar, você vai começar a olhar ponto, vírgula, presente, passado, futuro. É uma interpretação que o Senhor vai começar a te dar. E antes de fazer essa leitura, como diz em Tiago, peça para ter sabedoria, mas não duvidando, porque aquele que duvida é como a onda do mar. Eita, quanta informação, né? Você que está chegando agora, sintonizando na rádio, eu sou a Viviane Fernandes. Nós estamos aqui na Dore Mais, com o programa A Carta da Virada. Todas as quartas e quintas-feiras, 19 horas e 35 minutos, nós estamos aqui. E se você quiser conhecer um pouquinho mais, temos as nossas redes sociais, lá no Instagram, Viviane Fernandes 0. E eu tive a oportunidade de ser entrevistada pela CEO da Dore Mais. Está lá, no YouTube, Dore Mais FM, tá certo? Venha com a gente. E o telefone. Vão ter um pedido de oração? Quer fazer alguma pergunta? 11 98869 8500. 11 99 8869 8500. Vamos à palavra? Romanos, capítulo 12. Diz assim: Suplico-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, só ressaltando a carta de Paulo, ele que escreveu essa carta à igreja de Romanos, de apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aqui a gente já começa a entender que nós temos que usar muito mais a nossa mente, para que a gente possa entender o que as Escrituras querem nos trazer, o porquê que Jesus veio, como a gente tem que se comportar como cristão. E aqui vem uma fórmula. Olha só. Muitas vezes você pode falar assim, mas como eu aprendo? Vamos aprender no verso 2. E diz assim: E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. O que eu entendo com isso? Como está a sua vida relacionada ao mundo? As pessoas, elas se acostumaram, mas o Senhor, olha, tanto tempo atrás, Ele diz, não se acostuma, meu filho. Se o mundo está indo numa direção, você tem que estar na outra. É isso que Ele está dizendo. Não vos conformeis com as coisas negativas que acontecem do seu lado.
Não seja contaminado com isso. Começa a pensar. A vossa mente é transformada através do Espírito Santo. O primeiro programa que eu fiz aqui, eu li sobre a carta. Nós somos a carta de Cristo. Através da nossa vida, através do nosso testemunho. Se assim não for, nós entraremos no mundo. O Senhor disse, Pai, cuida deles, como se eles não estivessem no mundo. Então nós temos que ter um testemunho diferente, um pensamento diferente. Só que aqui tem um segredinho que está bem escrito, bem claro. Ele diz assim, a vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Opa! Para que eu experimente qual é a boa e agradável e perfeita vontade de Deus, eu tenho que ser transformada. Eu tenho que ser renovada na nossa mente. Eu vou ler de novo. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente só vai conseguir experimentar se a gente passar pelo processo da renovação da mente. Pois eu digo, pela graça que me é dada, para todo mundo que está dentre vós, não pense de si mesmo muito mais do que deveis pensar, senão que pense em sobriedade, assim como Deus tem dado a cada um uma medida de fé. Porque assim como temos muitos membros em um corpo, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, e cada um membros uns dos outros. Nós temos a nossa carne, a mania, vou colocar mania, de julgar o outro por nós. Quando a gente julga outra pessoa, nós estamos dizendo muito mais de nós do que do outro. E a palavra nos ensina que são diferentes. Mas mesmo sendo diferentes, cada um faz uma função. Nós nos completamos. Então, quando você começa a examinar as escrituras, eu não tenho que ser igual ao fulano. O fulano tem que ser igual ao ciclano. Mas se todos estivermos renovados na mente do Senhor com o mesmo propósito, é assim que nós devemos olhar. Porque o Senhor disse, novo mandamento vos dou, ameis uns os outros como eu amo a igreja. Isso é muito forte. Você que está se sintonizando agora, nós estamos a 102.1 no programa Carta da Virada. Eu sou a Vivi Fernandes e todas as quartas e quintas-feiras nós estamos aqui com o programa Carta da Virada, às 19 horas e 35 minutos e no nosso Instagram, Viviane Fernandes 0. Continuando na palavra, Romanos 12, 6, ele diz assim, então, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se for por profecia, profetizemos segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensinar. Entenda que nenhum deles é maior do que o outro. Todos têm a mesma, cada um tem a sua função. Cada um tem o seu dom de Deus conforme você busca. Porque quando nós vamos entender os dons espirituais, nós que temos que buscar. O que você tem buscado de dom? Você tem buscado o dom da profecia? Você tem buscado o dom de falar em línguas e interpretar? Porque os dois têm que andar juntos. O dom é nós que buscamos. A fé é um dom. Se de repente você se encontra hoje com pouca fé, ou imagina não ter nenhuma, eu tenho que te falar uma coisa. Você tem que buscar. A fé sobrenatural do Espírito Santo, você tem que buscar. Então entenda, o seu irmão, ele pode não ser igual a você. Mas se ele tiver com o mesmo alvo, com os mesmos procedimentos, ele está inserido no corpo. Olha só o 8º capítulo, o verso que fala. Ou o que exorta na exortação, o que reparte, faça com simplicidade. O que governa, com diligência.
o que demonstra misericórdia com alegria. O amor seja sem dissimulação. Aborrecei o que é mal e apegai-vos ao que é bom. Sede amigavelmente afeiçoados uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Quando a gente fala nessa parte de você honrar o outro, você amar aquele que nos persegue, isso parece ser tão distante, né? Parece ser algo tão intangível, mas quando eu tenho isso dentro da palavra, é porque é possível. Se o Senhor deixou esse recado para nós, é porque é possível. Porque o apóstolo Paulo, em outras cartas, ele ensina, ele fala que a nossa carne, ela luta contra os espíritos. Que o bem que ele quer fazer não faz, porque o pecado na carne habita. Entende que é totalmente ao contrário do mundo? Entende que isso tudo é na renovação da nossa mente todos os dias? O perdão tem que fazer parte todos os dias da nossa vida? Ai, essa pessoa não merece. Você não sabe o que ela fez comigo. Não é questão de merecer. É questão de você colocar a sua salvação em risco. Porque o Senhor disse: perdoais para que seja perdoado. É difícil. Se fosse fácil, todo mundo faria. Não sejais negligentes nas atividades, ferventes no espírito, servindo ao Senhor. Como você tem servido ao Senhor? De qualquer jeito? Cabisbaixo? Triste? Vou ler de novo. Não sejais negligentes nas atividades, ferventes no espírito, servindo no Senhor. Regozijai-vos na esperança. Sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Sede paciente na tribulação. Você está passando por algum problema? Paciência. Oração. Jesus me esqueceu. Não. Nós estamos nesse mundo, Jesus disse, tereis tribulações. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Essas palavras nós temos que colocar, nós temos que tomar posse delas, porque é elas que nos alimentam o nosso espírito. E é hoje que eu vim aqui fazer nessa noite, declarar toda essa palavra na sua vida, como está sendo na minha. Tem dias que são muito difíceis, mas aí o Senhor vem falando todos os versículos na minha mente, no meu coração, e começa a discorrer. Louve, cante louvores, faça um propósito. Se ajunte com alguém. Sozinho nós não fazemos nada. O Senhor diz, é melhor dois do que um. E para encerrarmos, eu quero falar o último versículo do 21. Ele diz assim. Depois vocês leem a carta toda, tá? É muito válido em oração, porque o Senhor vai falando cada momento com vocês. Conosco, né? Que Ele também está falando comigo. No verso 21 diz assim: não sejais vencido pelo mal, mas vence o mal com o bem. Por que ele vem falando tantas vezes sobre isso? Porque não é fácil, mas é simples de nós entendermos. E se nós colocarmos a nossa vida na mão dele, deixa ele conduzir. Peça em oração. Quando menos você esperar, se você é uma pessoa rancorosa, se é uma pessoa que sempre, ai, fulano não merece, clano não merece, e você? E eu? Merecemos? Tais a questão. Não sejais vencido pelo mal, mas vence o mal com o bem. Gente, quero deixar meu recadinho. Amanhã, 13/2, nós vamos fazer uma imersão presencial na Anália Franco. E eu gostaria muito que você fosse o nosso convidado especial. Você é o nosso convidado. Entra lá no Instagram, Viviane Fernandes 0. Às quartas-feiras, 19h35, nós estamos aqui. Nosso patrocinador oficial, não posso deixar de falar dela, Visane Gastronomia, especialista em buffet a domicílio. Pode entrar no Instagram deles, que são @Visane Gastronomia. Pode falar que eu vi aqui na Roda Adore Mais, tá bom? E amanhã nós estamos com um programa do Café Espiritual. Esteja aqui às 19h35, nós vamos ter uma conversa maravilhosa com a Janete Mamed. Eu espero vocês, viu?
Está no ar, na Adore Mais FM, o programa que transforma vidas, a Carta da Virada.